Olá, tudo bem? Na entrevista de hoje, vamos conhecer a trajetória e as memórias da irmã Ana Rosa Oliveira, a única freira na atualidade nascida em Porto Ferreira. Acompanhe e compartilhe. Eu sou irmã Ana Rosa Oliveira, nasci em Porto Ferreira, sou filha de Patrocínio Paulo Oliveira e Veronilda Pedroso Oliveira. A nossa trajetória sempre foi a cidade de Porto Ferreira. Como meu pai trabalhava na Santa Marina, ele era bastante transferido de cidades, né? E aí eu passei um período de infância até a 4ª série, mais ou menos, morando em São Paulo, no Parque São Lucas. Aí quando eu retornei para Porto Ferreira, fiquei em Porto Ferreira até a entrada pro convento. A minha vida, a minha trajetória, até chegar em Santa Rita, até a chegada aqui em Santa Rita, sempre passou pelo alicerce, pela história da cidade de Porto Ferreira. Meus pais, né, e eu morava no bairro Recanto Bela Vista. Ele é em frente ao bairro Serra d'Água, mas na minha época de infância, ali onde é o bairro Serra d'Água eram somente pomares de pocã, uma delícia. E nas férias escolares também uma invasão, né? A gente invadia os pés de pocã, né? Claro que com assim o desejo, né? De poder pegar uma pocã no pé, e os proprietários, né, como conheciam, que morávamos ali na rua, então ele sempre deixava. E daí depois de um tempo, então foi feito esse loteamento do Serra d'Água. E essa é uma história muito interessante, porque nós, moradores do Recanto Bela Vista, praticamente ajudamos um pouco, né, na construção histórica, mas também na construção religiosa, né? Tanto é que lá se tornou a nossa comunidade, né? A comunidade Santa Luzia. A princípio, como não tinha capela, não tinha espaço, a catequese era feita na área da minha casa, né? Da casa dos meus pais. E foi ali que eu comecei a minha trajetória catequética. Eu sempre tinha muito desejo de participar, por exemplo, do grupo de jovens, né? Mas eu ainda não tinha idade para participar no grupo de jovens. E aí acho que foi uma brilhante inspiração, na época do Paulinho Carvalho, tinha um grupo de jovens que era o Kojak. Aí eles criaram tipo o Kojaquinho, né? Que a gente começava lá e depois ia para o grupo de jovens com os maiores. E era o nosso sonho, né? Na infância, na adolescência, poder alcançar esse patamar, né, de estar no grupo de jovens dos grandes. E era um grupo assim que envolvido não só com a questão religiosa, né, mas a partir da questão religiosa muito voltado, um olhar muito voltado para as questões sociais mesmo da cidade. Participação em campanhas, teatros, em tudo aquilo que a gente pudesse, né, ajudar as pessoas. E aí a minha trajetória de vida passa por essa experiência, né? Eu costumo dizer assim que eu fui me constituindo, né, como pessoa, junto da minha família e junto da comunidade paroquial. Depois que entrei para a vida religiosa, então eu entrei e fui morar em Ribeirão Pires, né, que era onde a gente fazia o período de formação. Na época do noviciado, a gente voltava para Santa Rita do Passa Quatro, né, porque aqui era o noviciado. Aí fiquei mais 2 anos aqui. Depois fiz os primeiros votos lá na cidade de Porto Ferreira, né, em 94. Aí eu recebi a missão de ir morar em Santo André. Nesse período eu fui para a universidade, né? Fiz o curso de psicologia, o curso superior de teologia catequética, né? Depois voltei a morar em Santa Rita, fiquei mais 2 anos aqui, porque comecei um trabalho de formadora, né? Que seria o que? Receber, auxiliar, acompanhar as jovens que entram para ser religiosa. Depois daqui, o noviciado foi transferido para Santo André, então eu fui com elas para Santo André. Aí 2008, 2009 eu morei em Veneza, na Itália, né?
que lá em Veneza é o que a gente chama de casa-mãe, né? É onde foi fundado o Instituto das Filhas de São José. Retornando de lá, morei em Ribeirão Pires novamente, numa escola. E de lá vim para Santa Rita, onde estou até agora, né? Aqui em Santa Rita do Passa Quatro. Então, assim, as minhas memórias de Porto Ferreira, né, eu costumo dizer, é o meu berço. As irmãs, quando falam, irmã Ana Rosa da capital da cerâmica, né? Aí é muito lindo, né? Saber que a gente tem um lar, né? Um lugar reconhecido. Para mim, Porto Ferreira sempre foi uma cidade assim de muita ação, de muita solidariedade. Por isso, muitas das coisas que eu faço hoje é que eu aprendi, né, lá na nossa cidade. E o que sempre fica no meu coração é que quando a gente fazia o acompanhamento vocacional, muitas vezes se fala de semente, né, de um pouco de agricultura também. O dia que eu fiz a experiência de Deus, a experiência vocacional, foi quando falou do rio. Porque, de certa forma, o rio Mogi mora dentro do meu coração, né? E eu gosto muito. Toda vez que eu vou para Porto Ferreira, eu tenho que dar uma voltinha lá na ponte. É a história de um rio que passa na vida da gente, né? Nessa dimensão de levar vida, trazer vida, né? Quantas histórias construídas à margem, né? Então, quando Jesus se aproxima na beira do lago e chama, eu me senti chamada. Né? Quando fala de oleiro, né, de cerâmica, a palavra diz, essa é a minha vida. A própria estrutura da cidade foi muito o meu berço vocacional. Voltar, sabe, estar em Porto Ferreira é um voltar para casa, tomar respiro e voltar para a missão. Né? Aqui em Santa Rita, a história das irmãs se misturam muito com a história da sociedade. Porque a gente veio para cá em 1927. A memória de muitas pessoas casam com a nossa história. Sempre o Padre Alcimar já ficava muito tempo nos preparando para ajudar no enfeite das ruas. As minhas irmãs, meus irmãos que têm mais idade que eu e outros que eram do grupo de jovens também, eles iam ao baile, né? E quando eles saíam do baile já de madrugada, nós já estávamos lá na rua esperando para começar, né, a preparar o tapete de Corpus Christi. Nós tingíamos lá na sede, né, na sede paroquial, a gente tingia o pó de serra, ia pedir pó de serra, depois nós tingíamos o pó de serra, pensávamos o desenho, né, e isso ocupava assim uma parte bastante significativa do nosso tempo. Aquela rua a gente ficava enfeitando, sonhando como que ia desenhar a cada ano, né? Era um evento. E o nosso famoso teatro, né? Nosso teatro da paixão, né? A gente tinha ensaios assim, nossa, muito grandes, né? Ensaiava cantando, ensaiava gritando, preparando as roupas, né? Muitas vezes as pessoas nos ajudavam, porque tem custo, né? Tinha custo para comprar tecido, para fazer todas as coisas, e a paróquia inteira se envolvia muito e entregava, né, para nós jovens essa ação. E isso era assim um exemplo muito grande de responsabilidade. Eu confio em vocês. E a gente era muito unido mesmo. O Tenan, o Júnior, Heloísa, Paulinho, a Beatriz, Lamelas, né? Então a gente fazia assim era um grupo bastante forte, bastante unido, né? Foi algo muito familiar, né? Muito da nossa história. Eu tenho assim um sonho de futuro. Tenho também para a cidade de Santa Rita, mas tenho de modo particular para a cidade de Porto Ferreira, que é uma cidade de pessoas muito trabalhadoras, muito batalhadoras, né? É uma cidade que cresce, né? Esse sonho de que não perca a característica própria daquilo que é nosso, né? Daquilo que vibra no nosso coração, que independente de onde você está, né? Você se reconhece como cidadão ferreirense. Esse sonho de que a desigualdade, né, na educação, no recurso à saúde, né, a dignidade do trabalho,
possa encontrar assim um espaço, né, onde cada vez isso fique mais estreito, né, para que todo mundo tenha vida e vida em abundância. Então essa questão da tradição, que é muito forte em Porto Ferreira e muito forte em Santa Rita, ela só vai poder sobreviver, né, e existir, é claro que sendo adaptada ao tempo, né, em que nós vivemos, mas ela só vai poder existir se a gente não perder a memória. Porque se a gente deixar de cultivar, né, essa nossa memória histórica, a gente vai deixando de ser, né, aquilo que é a essência da nossa cidade, das nossas cidades. Isso não significa nos fechar, né, não ser moderno, né, porque tradição e modernismo não devem se contradizer, né, deve se unir e descobrir o bem, né, que existe em cada uma das situações e fazer isso a favor, né, do crescimento, no caso do crescimento da nossa cidade, do crescimento do nosso país. E a gente possa garantir um futuro para a nossa criançada, para os adolescentes, para os jovens, né, sem perder a essência do que somos. O sonho que eu tenho é um pouco esse de envolvimento, sabe? Todo mundo sabendo ser fermento e dando a sua pitada de contribuição. Vamos mudar tudo? Talvez não vamos mudar tudo, mas se a gente começar por Porto Ferreira e Santa Rita, a gente já vai mudar bastante coisa, né? E esse é meu sonho.